Fala galera, então agora a gente volta para o segundo bloco. Então meu companheiro, minha companheira, no primeiro bloco a gente já teve um panorama geral de como funciona a oração subordinada. Agora a gente vai continuar pontuando para você poder reforçar os conteúdos e depois a gente vai partir para os grandes macetes de identificação e no final das contas a gente vai acabar exercitando através dos nossos exercícios voltados para concurso público e também dos exercícios de fixação. Então vamos continuar a nossa brincadeira e vem aqui comigo, ó. Valores das orações aqui, ó, subordinadas adverbiais. Elas são, conforme definimos anteriormente, estruturas que desempenham a função sintática de adjunto adverbial, que é uma função própria do advérbio. É como se eu pegasse um advérbio e desenvolvesse numa oração adverbial. Então aqui, ó, saímos tarde. Você vai observar que você tem aqui um verbo, que é um verbo intransitivo, e você tem o tarde, que indica uma circunstância temporal, por isso um advérbio. Agora, gramaticalmente um advérbio e sintaticamente um adjunto adverbial de tempo. Agora aqui, saímos quando era tarde. O que foi feito aqui? Foi desenvolvido uma estrutura para ter uma oração subordinada adverbial. Então, a gente coloca um conectivo, que é a conjunção quando, que indica o valor temporal, que já está expresso na oração como um todo. Então, esta é a diferença. Quando a gente tem o advérbio, a gente tem apenas a classe gramatical advérbio. Quando a gente tem a oração subordinada adverbial, a gente tem uma estrutura que foi desenvolvida em torno de uma oração com um valor de advérbio. Sintaticamente, ela funciona como um adjunto adverbial da oração principal, ok? Então vamos lá. Orações subordinadas substantivas. Elas desempenham várias funções. Função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de predicativo, função de complemento nominal e função de aposto. E é por isso que nós chamamos de subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais ou então apositivas. Olha como é que isso funciona aqui, ó. Orações subordinadas adjetivas. Elas exercem a função sintática, como a gente já viu, de adjunta de nominal. E elas vêm introduzidas pelo pronome relativo. Então eu coloco aqui, admiramos os alunos estudiosos. Estudiosos, gramaticalmente, funciona como um adjetivo. E sintaticamente, nessa estrutura, funciona como uma adjunta de nominal, porque eu estou caracterizando que tipo de aluno eu tenho aqui. Agora, quando eu pego admiramos os alunos que estudam, eu tenho uma estrutura que vai ter o valor do adjetivo. Porque olha só, estudiosos que estudam é a mesma coisa. Só que agora a gente está trabalhando em cima de uma oração. Então, por isso eu preciso colocar um conectivo, para poder encabeçar a oração. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, porque ela foi encabeçada por um pronome relativo. Quem é que estuda? Os alunos. Então, este que faz referência ao termo anterior, alunos. No caso aqui, como não tem a vírgula, uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aí a gente vai frisar isso daqui agora bem rapidinho para você, nem que a gente depois ainda pontue mais um pouquinho. Quando a gente pega esta restritiva, meu companheiro, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente pega essa restritiva e essa explicativa para poder trabalhar a oração subordinada adjetiva, a gente tem de entender bem a diferença entre elas. Bem. Vamos lá. Eu boto aqui, ó. A mulher que trabalha, vence na vida. E o Sol, que é o centro do sistema
solar aquece nossas vidas. Se liga só na pegada. Quando a gente coloca a mulher que trabalha vence na vida, reparem que eu separo a oração exatamente onde tem o quê? E a mulher ainda é uma estrutura nominal. Então, a gente já sabe que a oração subordinada está no meio da principal. E que a oração, o verbo da oração subordinada, vem depois do que, como a gente viu anteriormente. Então, que trabalha é o verbo da oração, a oração subordinada, e a mulher vence na vida é a oração principal. Então, beleza. Que trabalha a oração subordinada. A gente, quando pega este que, faz sempre o primeiro procedimento, olhar para a oração anterior para ver se tem algum intensificador. Não é o caso. E aí a gente sabe que vai ficar na dúvida se é o que conjunção integrante ou o que pronome relativo. O pronome relativo sempre vai fazer referência ao termo anterior. Observem, quem é que trabalha? A mulher. Então, como faz referência ao termo anterior, é um pronome relativo. E se você não conseguir fazer assim, se você ficar na dúvida, pega a oração ao qual este que faz parte e tenta substituir pela palavra isso. Você vai ver que só vai ser possível quando for uma conjunção integrante. Quando for o pronome relativo não vai dar, não vai rolar. Então aqui, a mulher isso vence na vida, não faz o menor sentido. Então já matei que é um pronome relativo e matei que é uma oração subordinada adjetiva. Agora, como ela não tem a vírgula, era uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora aqui, o Sol, que é o centro do sistema solar, aquece nossas vidas. Então, o Sol aquece nossas vidas é a oração principal. E que é o centro do sistema solar é a oração subordinada. Detalhe, qual é o primeiro movimento que eu faço? Eu procuro um elemento intensificador. E não tem elemento intensificador. Então, aí eu fico na dúvida se o que é conjunção integrante ou pronome relativo. E aí, pensa comigo. Aqui, eu tenho um pronome relativo. Porque quem é o centro do sistema solar? É o Sol. Então, faz referência ao termo anterior. E também não dá para fazer um macete do isso. O Sol, isso, aquece nossas vidas? Não faz o menor sentido, é uma frase completamente agramatical. Então, matei que o que é pronome relativo e matei que a oração é subordinada adjetiva. No caso, se tem aqui as vírgulas, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E aí a gente vai trabalhar tudo que o avaliador pode utilizar para tentar te derrubar aqui agora, beleza? Então, acompanha aqui comigo, Primeira coisa, esse cara, ele pode perguntar a função sintática desta oração. E não importa se é a restritiva ou se é a explicativa, a função sintática vai ser sempre a função de adjunto adnominal. Ué, Sidney, mas essa daí, explicativa, não era para ser aposto? Não, porque aposto é função própria de um substantivo. Se aqui tem um valor de adjetivo, não tem como ser a função sintática de um aposto. Só pode ser a função de um adjunto adnominal. Agora, a segunda coisa que ele vai trabalhar é a classificação, se ela é restritiva ou explicativa, porque isso influencia na interpretação. E aí é fácil, é só olhar para a sentença. Se não tem a vírgula, é restritiva. E se tem a vírgula, é explicativa. Ah, mas vai que é uma pegadinha. Eu quero entender por que é restritiva, por que é explicativa. Manda aí, Sidney, vamos lá. Ela é restritiva porque ela limita, porque ela restringe o sentido daquela estrutura. E é exatamente por isso que ela não pode ser retirada, porque ela é de suma importância. Por exemplo, quando eu digo a mulher que trabalha vence na vida, pensa comigo, é qualquer mulher que vence na vida? Segundo essa estrutura? Não, é somente aquela que trabalha.
E é toda mulher que trabalha? Não, é uma parcela. Então eu limitei, eu restringi. Então, nesta pegada, como eu estou limitando, eu estou restringindo, eu mostro que esta estrutura... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20, você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Isso na mente. Toda estrutura explicativa na língua portuguesa, ela pode ser retirada. Então, se não tem vírgula, é restritiva. Se tem vírgula, ela é explicativa. Ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai brincar um pouquinho com identificação das substantivas, tá? Mas eu quero te mostrar uma parada. A gente diz que a substantiva é encabeçada pelo que ou pelo se, que funcionam como conjunções integrantes. E diante disso, a gente sabe que a gente vai poder pegar aquela estrutura sempre e substituir pela palavra isso. Então, observem aqui comigo, ó. Sei que João é muito esperto. Agora, olha a outra sentença. Não sei se João fez a prova. Aí você está vendo que a primeira estrutura tem um que e que a segunda tem um se. Aí, da mesma forma que a gente confunde aquele que pode ser conjunção integrante, pronome relativo ou conjunção subordinativa adverbial, e a gente, já foi eliminando o processo, já limou aquela que funciona como conjunção subordinativa adverbial. E normalmente a dúvida paira entre conjunção integrante e pronome relativo. A mesma coisa acontece com se. Porque na hora o cara olha e ele pensa assim, caramba, mas e se for a conjunção condicional? Meu companheiro, se for uma conjunção condicional, obviamente vai te indicar um valor de condição. E não é o caso. E para você matar qualquer dúvida, você vai pegar a oração ao qual aquele que ou aquele se fazem parte e vai substituir pela palavra isso. Veja se na primeira estrutura dá ou não dá para substituir pela palavra isso. Sei isso. Se eu consigo substituir pela palavra isso, eu mato que este que é uma conjunção integrante e mato que a oração é subordinada substantiva. Agora aqui, não sei se João fez a prova. Posso ou não posso dizer? Não sei isso. Então, se dá para pegar toda a oração ao qual o se faz parte, a gente sabe que ele vai funcionar como conjunção integrante e que será uma oração subordinada substantiva. Nos dois casos aqui, elas são objetivas diretas. Afinal de contas, elas estão relacionadas ao verbo saber. E quem sabe, sabe
alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. Aí o nome das orações, como eu sempre friso, é assustador. Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Mas é um mero objeto direto. E você já sabe que é um objeto direto. Ah, Sidney, eu acho muito difícil. Então vamos lá. Quando você ainda está no início da jornada e tem dificuldade, não fique com vergonha. Faça o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Você sabe, por exemplo, nessa primeira oração aqui, que dá para você fazer assim, ó. Sei isso. Perfeito? Concorda comigo? Então, na hora que você consegue pegar toda a oração e substituir pela palavra isso, você mata que é uma oração subordinada substantiva. Só fica faltando o quê? A função sintática da oração, não é? E aí, lá no início do curso, a gente aprende, diante do sistema SVC, a analisar sintaticamente as estruturas. Como a gente faz? A gente procura pelo verbo. E aí pergunta a ele quem é o sujeito. E automaticamente o resto é o complemento. Então, vem aqui comigo, ó. Sei isso. Achei o verbo. Quem é que sabe? Eu sei. Então eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo. E nesse contexto, quem sabe, sabe alguma coisa. É um verbo transitivo direto que pede, obviamente, um objeto direto. Então, se eu for fazendo por etapas, eu vou facilitar a minha vida. E assim, com certeza, você não vai errar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar um perfil de todas as orações subordinadas substantivas, para a gente poder identificar qual é o macete para identificar uma subjetiva, uma objetiva direta, uma objetiva indireta, uma completiva nominal e por aí vai. Então vamos lá, vamos colocar as frases aqui, ó. Gostaram do meu copinho? Copinho das Olimpíadas. Bonitinho, né? Ganhei de presente. Então vamos lá, ó. Reparem. É provável que ele chegue ainda hoje. Conta-se que ele chegará ainda hoje. Espero que você case. Gostaria de que todos o apoiassem. Sou favorável a que o condenem. Minha esperança é que sejas feliz. E desejo uma coisa, que sejas feliz. Galera, se liga só na parada. Eu vou pontuar aqui. Frase 1, frase 2, frase 3, frase 4, frase 5, frase 6 e frase 7. O que eu vou fazer? Eu vou analisar a frase, na minha opinião, mais fácil agora, que é a frase 3. Observem. Dá ou não dá para eu pegar toda esta oração e substituir pela palavra isso? Dá. Então dá para eu dizer espero isso. Então mato que o que é conjunção integrante e mato que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Agora pensa comigo. Este isso aqui no caso, como a gente acabou de fazer agora, ele está ligado ao verbo esperar. Porque quem espera, espera alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto que vai pedir um objeto direto. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Ou, na prova, o camarada pode chamar, inclusive, de objeto direto oracional. E pode dizer que esta estrutura subordinada aqui exerce a função sintática de objeto direto em relação à oração principal. Tranquilo. Agora, a gente vai começar a pegar outras estruturas mais difíceis. E eu gostaria que vocês pegassem a frase 1 e a frase 6 e comparassem, olhassem com calma a frase 1 e a frase 6. O que há em comum entre as duas? Há em comum a aparição do verbo ser. É isso que acontece. E é o seguinte, quando eu tenho um verbo ser, nessas duas estruturas ali, é porque eu tenho um verbo de ligação. E quando a gente estudou transitividade verbal, a gente viu que obrigatoriamente, quando existe o verbo de ligação, é porque na estrutura tradicional eu tenho um predicativo do sujeito. Então,
Na regra, eu tenho o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Ok? Concorda comigo? Então vamos lá. Para você anotar aí no teu material, né? Vou até apagar aqui, já está pontuado mesmo. Vou apagar aqui, ó. Se eu tenho um verbo de ligação, a oração subordinada pode ser subjetiva, que é aquela que funciona como sujeito, ou ela pode ser predicativa, que é aquela, obviamente, que funciona como um predicativo. E aí, como eu disse a vocês, a estrutura básica tradicional da língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento. Aqui no caso, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Aí reparem, pela estrutura, quem vem à direita do verbo de ligação? O predicativo do sujeito. Então, eu vou matar como? Eu vou olhar para o verbo de ligação e vou olhar para quem está à sua direita. Quem estiver à sua direita vai ser o verbo de ligação. Consequentemente, o elemento que ficar ali faltando na oração vai ser o sujeito. Ok? Então, vamos lá, ó. Vamos voltar com calma. Voltar com calma, ó. Então, acompanha aqui comigo, ó. Olha a primeira frase, estamos comparando a 1 e a 6. Verbo de ligação. Quem está à direita? A palavra provável. Opa! Então, quem ficou faltando? O sujeito. Dá ou não dá para eu dizer é provável isso? Ou então isso é provável? Quando eu digo isso é provável, quem é provável? O que é provável? Isso. Então, desempenha a função de sujeito. Então, matei que aqui eu tenho uma conjunção integrante, que a oração é subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Agora, olha a próxima. Minha esperança é que sejas feliz. O que está à direita do verbo de ligação? A oração subordinada. Minha esperança é isso. Então, se isso aqui está à direitinha do verbo de ligação, isso aqui é que está funcionando como um predicativo do sujeito. E é por isso que eu vou dizer que é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. É por isso. Até mesmo porque se eu parar para analisar, minha esperança é isso. O que é isso? Minha esperança. Então, minha esperança exerce a função de sujeito. Bizu final. Cada um tem uma forma de pegar, né? Então, vamos lá, ó. Se tem verbo de ligação, pensa comigo. Na oração principal. Você já sabe que a oração principal é aquela que não tem o quê? A que tem o quê vai ser o quê? A oração subordinada. Então, aqui, ó. É provável é a oração principal e minha esperança é a minha oração principal. Então, pensa comigo. Se o verbo de ligação estiver no final da oração principal, é porque a subordinada vai ser predicativa. Se o verbo de ligação não estiver no final da oração principal, é porque a subordinada será subjetiva. Ok? Tranquilo? Qualquer dúvida, pode trocar comigo na internet, tá? Agora, matamos a 1, matamos a 6. Eu gostaria que vocês analisassem agora comigo a 4 e a 5. Beleza? A 4 e a 5. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20, você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu
assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para lá com o curso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Número 4. Gostaria de que todos o apoiassem. Gostaria disso. Então, eu tenho aqui, gostaria como oração principal e de que todos o apoiassem como oração subordinada. Se dá para eu trocar pela palavra isso, oração subordinada substantiva. Se tem preposição, eu já sei que é ou objetiva indireta ou completiva nominal. Esta estrutura está ligada a quem? Ao verbo gostar. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto que pede um objeto indireto. Então, aqui eu vou chamar de oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, porque exerce a função de objeto indireto. Até aí, tudo bem? Beleza, matamos. Agora, olha a próxima. Sou favorável a que o condenem. Sou favorável a isso. E aí, repararam que na hora que eu fiz a separação, eu deixei a preposição dentro da estrutura subordinada? Porque esta estrutura subordinada é o complemento da principal, assim como funciona no período simples. Então, essa preposição vai fazer parte do complemento. Agora, quando eu digo sou favorável a isso, reparem que se eu conseguir pegar toda a estrutura aqui e botar a palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Este aqui é uma conjunção integrante, como aqui também é uma conjunção integrante. Só que agora, esta estrutura não está mais ligada a um verbo, está ligada à palavra favorável. E qual é a classe gramatical de favorável? É um adjetivo, é, portanto, um nome. E se está ligado a um nome, só pode ter a função de complemento nominal. E é por isso que eu chamo de oração subordinada substantiva completiva nominal. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Vou falar só mais uma coisinha. Quando você encara gramáticas para poder estudar, você vai perceber que diante dessas orações subordinadas, objetivas indiretas e completivas nominais, tem gramático que diz que as preposições ali são facultativas. Só eu quero frisar uma coisa. Quando você encara uma banca tradicional, é óbvio que aquela preposição ali vai ser obrigatória. Então, por exemplo, camarada bota, gostaria que todos o apoiassem. Eu, então, sou favorável que o condenem. Por mais que faça sentido para a gente, seria um erro de regência. Na primeira, um erro de regência verbal. Na segunda, um erro de regência nominal, se eu deixar sem a preposição. Apenas o CESP é que trabalha assim, podendo retirar e sendo de forma facultativa, porque abordam a visão do Bechara. Mas as outras bancas trabalham sempre de forma tradicionalista esse processo. Beleza? Só para você ficar esperto, tá? Apenas para o CESP, que esta preposição é facultativa. Para as demais, ela é obrigatória. Agora, já matamos isso. Quero mostrar só mais uma antes de partir para mais difícil. Então, deixa eu só frisar aqui que é a oração subordinada substantiva objetiva direta, como a gente já tinha marcado, para não deixar nada, tá? Olha a última, frase 7. Última da lista, né? Não que a gente vai avaliar. Então vamos lá, a última. Desejo uma coisa, 2 pontos, que sejas feliz. Repararam uma coisa bem peculiar? Esta oração tem 2 pontos. E quando isso acontece, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Porque dá para eu dizer assim, ó, desejo uma coisa. O quê? Isso. É como se eu apontasse. Então, a oração apositiva, neste processo, é como se fosse um valor catafórico. Então, vamos lá. Por que eu chamo de aposto? Né? O aluno ele contesta, ele fica doido. Por que aposto? Porque é como se essa estrutura aqui explicasse o que é a palavra coisa. Eu desejo uma coisa. Ué, mas que coisa? Que sejas feliz. Então, como isso daqui explica este termo aqui,
tem valor de aposto. Então, por isso que eu chamo de oração subordinada substantiva apositiva. Agora, a última e a mais difícil é a frase 2. Por quê? Porque ela é pegadinha. Porque o cara pede para você classificar, aí você vai olhar para o verbo que tem aqui. Vamos lá. Conta-se isso. Matei, que é conjunção integrante, e matei, que a oração é subordinada substantiva. Só que aí, ao olhar para o verbo, o candidato pensa assim: quem conta, conta alguma coisa. Então é verbo transitivo direto. Aí ele vai botar o que lá? Objeto direto. Vai pensar que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Vai pensar que esta oração aqui é um complemento verbal da oração principal. E não é. Porque o verbo transitivo direto, ele pede objeto direto na ativa. Mas na passiva, ele pede sujeito. E como é que você sabe que é passiva? Porque o verbo não está sozinho. Ele está acompanhado do pronome ser. E verbo transitivo direto mais o pronome ser, como a gente viu em aulas anteriores, vai fazer com que este termo ser seja uma partícula passivadora. E para que serve a partícula passivadora? Para indicar a passividade de um sujeito. Então, esta estrutura aqui, ó, conta-se isso, tanto é que dá para eu dizer isso é contado. Então, aqui funciona como sujeito. Então, tem uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tranquilo ou não tranquilo? Aí você vai falar assim para mim: caramba, Sidney, é muita coisa. Tá difícil. Mas eu estou procurando facilitar a tua vida. E não tem jeito. A gente só vai aprofundar esse conhecimento com prática. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Vou finalizar o segundo bloco da aula. A gente vai partir para o terceiro bloco. Beba uma água, tome um café, faça um lanche, mas vamos já emendar de cara no terceiro bloco para você não perder o fio da meada e a gente poder aproveitar em cima, provavelmente, dos nossos exercícios, ok? Então, até daqui a pouco, meu companheiro, minha companheira. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20, você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clique lá.